Hoje o papo aqui no Negócios na Pauta é sobre a oferta de crédito a negócios de todo porte, mas especialmente as micro e pequenas empresas. Nós estamos nos aproximando do fim do ano e, como já conversamos aqui hoje, a expectativa é bem mais positiva do que a vivida pouco tempo atrás. Se nos últimos quase 2 anos os empresários buscavam crédito para sobreviver, hoje já se vê organizações buscando crédito para crescer mesmo, Arthur. E outro aspecto muito interessante que foi observado nesse período, Dalva, é a redução da inadimplência das pequenas e microempresas. Um outro estudo recente, feito pelo Serasa, mostra que houve um recuo de quase 1% na inadimplência entre julho e agosto deste ano. A empresa dos setores de indústria e comércio estão ainda melhor posicionadas nesse sentido, na comparação com as organizações que atuam com prestação de serviço. Então vamos voltar aqui a conversar com nossas convidadas, a Elaine Silva do Sicoob e a Gleice Fonseca do Banco do Nordeste. Então houve essa redução de inadimplência, mas acho que o ponto importante que a gente estava conversando aqui no intervalo assim, eu quero acessar esses créditos, como é que eu faço, né? Como é que é lá no Banco do Nordeste, como é que é lá no Sicoob, vamos falar aqui para os nossos telespectadores, que deve ter gente interessada aí. Qual é o caminho das pedras? Qual é o caminho? Hoje depende muito da linha que você quer adquirir. Como nós estamos falando de empresa, vamos falar de capital de giro. Então, hoje o Sicoob, nós buscamos, como cooperativa, desburocratizar algumas questões que um MEI, por exemplo, não pegaria o crédito num banco convencional, né? Por questões documentais, algum tipo de documento que o MEI não tem, por exemplo. Então, hoje, nós vamos só esclarecer aqui para os telespectadores o que é o MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Pronto, isso. aqui, né? É que a gente já, no automático, já chama de MEI. Exato. Então, o microempreendedor individual, né? Então, por questões aí de documentos, ele talvez não conseguiria pegar um empréstimo. E nós, no Sicoob, nós procuramos desburocratizar, justamente pela relação cooperado-cooperativa, porque ele faz parte daquilo dali, aquilo ali é dele, né? A partir do momento que eu entrei no Sicoob, eu me tornei dono, é como se eu fosse dono de um banco. E aí, por esse relacionamento que nós procuramos ter, de conhecer o negócio, de saber que, mesmo sem ter documentos que comprovem, mas que aquele negócio dele é sustentável, por quê? Porque nós conhecemos, porque nós estamos em contato com esse associado, nós conhecemos o negócio dele. Então, nós facilitamos para ele a busca pelo crédito. Mas uma curiosidade, sem querer interromper, Arthur, assim, estar associado ao Sicoob dá o direito de você buscar uma linha de crédito ou não necessariamente você vai conseguir? Não necessariamente você vai conseguir. E dá o direito, sim, claro. Mas como a gente já falou em blocos anteriores, passa pelas análises. Mas assim, vamos dizer assim, a Dalva quer se associar ao Sicoob. Ela chega na agência aqui do Renascença, bate lá na porta e tal. Pessoal, eu quero me associar ao Sicoob. Abrir a minha conta, né? Que não é abrir a conta, acho que é o passo seguinte, Quando a né? gente fala associar, a gente está falando de abrir conta. Pronto. Mas aí tem a participação de capital. Isso, tem a participação de capital. Pronto, aí você chega lá, procura os gerentes, olha, eu quero me associar. E aí ele vai identificar o que é a sua empresa e a partir disso aí você começa a ser o associado a partir de um aporte, né? Isso, nós começamos um relacionamento, né? Como toda instituição, nós começamos um relacionamento, né? Eu e Dalva vamos começar aí um relacionamento de associado. Fazer, né, Dalva? Lembrando que não é só pessoa jurídica, também pessoa física. Pessoa física. Aí eu pergunto assim, a pessoa pode abrir a empresa, a conta, se associar num dia e no outro já dizer, eu entrei aqui, me associei porque o que eu quero mesmo é isso aqui, que Na verdade, a gente recebe essas procuras de dizer no mesmo dia, ei, eu vim aqui, eu quero me associar, eu quero pegar um empréstimo. Tá. Mas nós trabalhamos por ser uma cooperativa de crédito, nós trabalhamos com o quesito muito, aquela nossa questão de relacionamento mesmo, de sinceridade, né? Então, assim, se eu vejo, Dalva, que você não tem capacidade, né, que não tem como te atender, nós vamos falar. Dalva, não consigo te atender amanhã. Sim. Mas tem uma coisa eu consigo te atender daqui a 2 meses, 3 meses. É interessante aqui para quem está nos assistindo, Elaine. Então, por exemplo, eu vou entrar, eu quero ser cooperado, eu quero ser sócio, eu quero entrar com R$1.000, R$3.000, R$10.000.
Vocês devem ter um sistema de compliance bem forte, né? Você tem os balanços anuais, não é isso? Sim, sim. Onde todos podem acessar e ver, não é isso? Todas as nossas informações estão disponíveis tanto no site do Banco Central, Pronto. que precisa ficar disponível, Isso é mas nos importante. nossos sites do cicobi.com.br, e você tem acesso aos nossos balanços anuais, às nossas assembleias, tudo que foi tratado, por exemplo, em 2020, né? Tá tudo Toda a lá nossa registrado. prestação de conta está lá. Agora eu vou voltar aqui o papo para o Banco do Nordeste. Isso. Agora há pouco a Gleice comentou, gente, que existem empreendedores não formalizados que acessam crédito de uma linha específica, até bastante difundida no Brasil, que é o Crédito Amigo, né, Gleice? Aí pintou uma dúvida, a gente chegou a falar no intervalo, mas vamos trazer aqui agora para os telespectadores entenderem. Quando a visita é feita a esse empreendimento, necessariamente essa pessoa, esse empreendedor, precisa se formalizar para adquirir o crédito ou não? Não, Dalva, o diferencial, dentre vários diferenciais que tem o Crédito Amigo, é justamente permitir que o empreendedor informal acesse a um crédito dentro de uma instituição formal como o Banco do Nordeste. Ano passado, excepcionalmente, o Crédito Amigo foi atendido inclusive pelo FNE, porque normalmente as linhas de crédito do Crédito Amigo são linhas com recursos internos do próprio banco, que são taxas de juros um pouco acima do recurso do FNE. E ano passado, nesse momento emergencial, o Crédito Amigo teve acesso, inclusive, a linhas do FNE. O Crédito Amigo tem taxa de inadimplência superiores às outras linhas? Não, pelo contrário, esse é outro diferencial do programa. Por existir essa consultoria, essa proximidade do assessor de crédito, do agente de crédito ao empreendedor, e também por ser crédito formado por grupos, que a gente chama de aval solidário, é formado um grupo por no mínimo 3 pessoas e um presta o aval ao outro, né? Um crédito Sim. realmente solidário. Então, esse diferencial faz com que os índices de inadimplência do Crédito Amigo sejam inferiores a 1%. Olha que legal. Então, assim, é um programa realmente que é E benchmark. um não paga, o outro tem que pagar, né? Exatamente. Se um não paga, o outro tem que pagar. E também pelo fato de existir essa consultoria financeira mesmo, que o empreendedor, principalmente o informal, né, o que é aquele empreendedor que tem um menor, um negócio pequeno mesmo, a gente financia um pipoqueiro, um borracheiro, uma costureira. Então, Isso é é muito a base legal. da pirâmide da economia que tem acesso ao muito Crédito legal Amigo. isso, Então, né, é um Dalva? público que tem muita experiência de vida, muita vivência, né? Muitas vezes, numa visita, o agente de crédito aprende muito de como gerir ali aquele empreendimento do seu negócio em si, ela conhece bastante, ele, o empreendedor, conhece bastante, mas sobre o aspecto financeiro, de como gerenciar um fluxo de caixa, de onde investir melhor o seu negócio, quais são as prioridades que ele tem que trabalhar no seu dia a dia, financeiramente falando, ele muitas vezes não tem esse conhecimento. E o agente de crédito está ali para isso e não há qualquer cobrança adicional por essa consultoria. Ela faz parte da metodologia do programa. Aí uma dúvida que pinta. Ele, tudo bem, não precisa se formalizar, ter um CNPJ, mas se ele tiver um CNPJ, ele pode acessar um crédito maior? Pode. É justamente assim, esses avanços que a formalização permite ter. Muitas vezes o empreendedor olha só sobre o aspecto dos custos, né? A gente estava falando também de tributo, eu vou me formalizar, eu vou precisar recolher impostos. Sim, é um preço que se arca, mas também é um preço do crescimento. Quando você se formaliza, desde o MEI, do microempreendedor individual, até os grandes trades da infraestrutura e do agronegócio no estado, todos esses segmentos o Banco do Nordeste tem linhas de crédito adequadas. Então, quando você avança um degrau e se formaliza, você passa a ter acesso a linhas de crédito mais baratas, com prazos mais adequados. E volumes maiores E também. volumes maiores também. E tem uma coisa sobre impostos. Quando um empreendedor se torna um MEI, ele paga sim, existe um tributo, mas, gente, é relativamente assim, claro, a gente não É bem sabe pequeno. a realidade de cada pessoa, cada realidade é uma, mas é um valor muito interessante para você acessar um Pra universo ele, de né? Uma benefícios, assistência né? previdenciária que é muito Isso, é um importante. benefício futuro para ele. E tem uma porque- regra de negócio, né? Nosso programa aqui é basicamente falando sobre negócio assim. Quem não deve, não tem crédito. É. Exatamente. Quem não tem crédito, não cresce. Então, isso um ciclo é um virtuoso. ciclo, né? Então, assim, O crédito é necessário. para você que está nos ouvindo aí, olha, que se você nunca acessou uma linha de crédito, de financiamento para empresa e tudo mais, não se preocupe, né? Na verdade, isso faz parte do histórico de empresa e de estar crescendo, estar se financiando. Financiar com recurso terceiro é muito melhor que financiar com recursos próprios.
desde que as taxas sejam adequadas e os É prazos preciso não cair também, em algumas né? ciladas, que existem. Exatamente. Exatamente. É preciso fugir aí dessas taxas que realmente levam as empresas muitas vezes a uma derrocada aí por não Às vezes estar você adequada. acha que naquele momento ela te salva. Naquele primeiro momento ali te salva, é verdade. mas depois pode virar um problema. É Precisa verdade. ter cuidado. Mas E a enfim, gente- acho que a gente O tempo ficaria acabou aí aqui e eu nem falando o acredito tempo nisso. inteiro. Até aquele negócio que você falou que ia montar, Dalva, agora você vai montar? Agora eu vou montar. Olha, tá Agora eu vendo? vou montar. Mas Agora eu faça vou isso. ser uma empreendedora Por bem-sucedida. Banco Tô do no Sicoob, Nordeste. tô no Deixa eu saber Banco com do quem, Sicoob. né? Mas assim, depois- eu sempre falo que as instituições financeiras não são concorrentes. São Nós somos parceiras. complementares Exatamente. e parceiros. Eu Às acho vezes que um depois do produto que programa aqui a Dalva vai Sicoob conversar não com tem, o vocês. Banco do Nordeste Gente, olha, Provavelmente. papo muito legal, muito bacana. Agradeço muito a vinda de vocês aqui. Está aqui o espaço para vocês se despedirem, por favor. Agradecer mais uma vez o convite. Realmente foi um bate-papo assim bem rápido. O tempo passou aqui voando. Que Não foi a bem gente rápido, são 45 realmente minutos. não Mas percebeu, passou. né? Passou muito rápido assim. Mas assim trazer uma mensagem mesmo aos empreendedores em geral, né? Principalmente aos micro e pequenos empreendedores. A gente vivenciou aí muito de perto, de mãos dadas com vocês, essa dificuldade toda que foi a pandemia. Assim, hoje a gente olha, parece que foi em outra era, mas é algo que foi bem aí há 1 ano e meio, de tanto que se vivenciou ao longo desse ano, de tantas dificuldades, de tantos obstáculos que vem se superando. Então, assim, é passar uma mensagem de otimismo mesmo. A gente sabe que o ano de 2022 ainda traz muitas incógnitas sobre o ponto de vista macroeconômico e até mesmo de como vai evoluir aí essa nossa cobertura de vacinas. A gente espera que se supere esse pesadelo da pandemia, mas independentemente do que ainda virá, é dizer que as instituições financeiras, nesse período da crise, especialmente falando do Banco do Nordeste, é um parceiro que está ao lado de vocês em todos os momentos de dificuldade. Então, não é somente na bonança, não é apenas para aplicar recursos, para arrecadar tarifas, mas o banco está presente também nesses momentos de dificuldade. E passar essa mensagem realmente de otimismo, que continuem perseverando e que tenhamos um 2022 aí bem melhor do que esses últimos 2 anos que vivemos. Muito obrigado, Elaine. Na verdade, também agradecer pela oportunidade, a oportunidade inclusive de falar um pouco sobre o Sicoob, de trazer mais do que é o sistema cooperativo, né? De deixar essa vontade das pessoas de entender mais como é esse crédito, como é que funciona esse sistema, né? Onde você faz parte, né? Que a gente possa ter deixado aqui uma vontade no telespectador. E dizer que também o Sicoob se coloca à disposição das empresas, das pessoas físicas, né? Nesse momento aí de reestruturação. Nós cremos que 2022, né, como o Gleice disse, apesar de trazer muitas incógnitas, muitas incertezas, mas nós cremos que vai ser um 2022 bom, tanto para nós como instituição financeira, quanto para os nossos clientes, né, a população em geral. Então, assim, é muita gratidão mesmo, né, a vocês, à TV, por proporcionar esse momento da gente poder esclarecer algumas dúvidas e falar um pouco mais sobre a instituição. Muito obrigado. Obrigada. Olha, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!